Olá, meu aluno, seja bem-vindo ao módulo de introdução às UVs, né? E nesse módulo você vai entender melhor, né, o que são as UVs, né, vai aprender a praticar um pouco, a colocar um pouco a mão na massa, né, de como você prepara o objeto para receber texturas, vai entender de fato para que serve a UV, tá? E nessa aula, nessa primeira aula, a gente vai entender melhor, né, para que serve a UV, né? Para que serve de fato a UV, né? Por que ela é importante no universo 3D ou da computação gráfica, né? Por que nossos objetos precisam ter UVs, tá? Então, tem essa cena aqui aberta, tá? Então, se você quiser abrir para acompanhar, é só abrir a cena aí, né, referente a essa aula. Você tá na primeira aula e aí vai ter esses objetos aqui, né? Então, vamos ver aonde que a gente consegue ver, né? A gente tem esses objetos simples, né? São objetos bem simples, básicos do Maya, tá? Que eu criei aqui pelo Polygon Primitive, isso foi criando aqui, tá? Uns objetos bem simples. E, bom, onde é que a gente vê as UVs do objeto, né? Sendo que aqui a gente consegue ver só as suas faces, né? E consegue mexer nos seus componentes, como os vértices, edge, face, né? Mas ele também tem a UV. Para a gente poder ver o sistema de UVs do objeto, ele fica numa janela chamada UV Texture Editor, tá? Onde que fica essa janela? Essa janela vai ficar aqui em cima, ó, em Window, tá? E aí aqui embaixo ó, vai ter um carinha aqui chamado UV Texture Editor. É só clicar nele e ele vai abrir essa janela aqui, tá? Essa janela vai ser a janela que a gente vai começar a trabalhar com os UVs dos objetos. Então olha só, você pode ver que está vazio aqui, né? Não tem nada. Mas quando a gente seleciona um objeto, olha só que interessante. Esse cara aqui agora, ó, esse quadrado aqui, que é a nossa área de trabalhar as UVs, ela apareceu a representação aqui desse objeto aqui tridimensional, né? 3D. Então você pode ver aqui que tem as faces dele aqui e as faces dele também estão aqui, né? Então se eu selecionar esse cubo, por exemplo, olha lá que interessante. As faces deles estão sendo representadas dessa forma aqui, nesse espaço aqui de UV. Tá? Então cada componente do objeto, como face, edge, vértice, vai estar sendo representado aqui. Né? Lembra lá no módulo 0 que você aprendeu que as UVs elas servem para representar em um espaço 2D o seu objeto 3D? Então é o que está acontecendo aqui, né? Então olha só, a esfera aqui também ó, tem as suas faces, né, que está sendo representado dessa forma. Tá? Essa é a forma que o Maya cria aqui por padrão. Tá? Então se você vir aqui, ó, quando criar o objeto, vem aqui no Input, né, se você clicar aqui no, por exemplo, Polysphere 1, aí abrir aqui as opções, ó, ele está aqui da opção Create UVs. Tá? Ele cria aqui por padrão só para você ter o V, porque se você não tiver nenhum UV, você não vai conseguir aplicar nenhuma textura. Né? Vai ficar cinza o objeto, mesmo que você aplique uma textura. Então ele aplica de qualquer jeito aí só para você ter uma informação, né? Então, olha lá esse objeto aqui, ó, tá vendo? Ó? As suas faces, né? As faces do objeto estão sendo representadas dessa forma aqui. Então você pode representar da forma que ficar mais fácil ou melhor para depois poder pintar ou poder aplicar as texturas e ficar no modo correto, que a gente já vai ver mais sobre isso. Esse aqui é um cilindro, ó, como que ele tá aqui, né? Então você pode ver que cada pedaço aqui, né, ela fica, ele está mostrando os seus componentes aqui nessa parte da UV. Então olha só, se a gente clicar, por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e segurar. Lembra que a gente consegue escolher as opções, o vértice, face, né, edge. Você pode ver que desse lado aqui ele tem uma opção UV, né? Então você pode ver que, ó, vou voltar aqui, né? Ele tem a opção UV, você vai colocar para o lado e vai abrir um menuzinho. Aí tem a opção aqui UV. Se a gente clicar aqui, ó, por exemplo, vou clicar nesse ponto aqui de UV, né? Vou clicar aqui. Olha só, aqui em cima ele também ficou verdinho. O que isso quer dizer? Que esse ponto aqui, essa minha UV, né, pertence a esse vértice aqui. Se eu selecionar essa UV aqui, ó, ela está representando esse vértice aqui, né?
Então, isso é interessante para a gente saber o que está acontecendo. Então, se tiver uma textura que a gente vai colocar e vai entender melhor, mas se tiver uma textura aqui, esse ponto aqui vai pegar o pedaço, né, daqui até o centro do objeto, por exemplo, ou esse quadrado aqui, o que estiver mais próximo desse ponto, a textura vai aplicar aqui nessa parte aqui desse objeto. Tá? E olha só, para a gente também identificar as UVs, a gente pode não só identificar aqui no 3D. Né? Então, aqui no V-Texture Editor, se você clicar com o botão direito aqui também, ele não deixa você escolher também os componentes. Né? Ó, face, vértice, edge e a UV. Então, se a gente selecionar aqui o UV, a gente pode selecionar as UVs por aqui e ver quem que representa, né? Que ponto representa, que parte que esse ponto aqui representa no nosso objeto tridimensional. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse cubo aqui. Né? Vamos clicar aqui, por exemplo, nesse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui representa aqui. Tá? Mas aí tem outro jeito mais interessante. Então a gente consegue falar, não, mas eu quero saber que face, né? Que face que esse cara aqui está sendo, representa aqui no meu objeto 3D. Então é fácil, é só a gente mudar para face. Né? Pode selecionar, se eu selecionar aqui, ó, eu seleciono as faces, ele vai me mostrar aqui no meu editor de UVs, vai mostrar quem que está representando. Então essa face aqui está sendo representada aqui. Tá? Se eu selecionar essa face aqui, ó, essa face aqui representa essa face aqui. Então se a gente for aplicar uma textura ou desenhar aqui, pintar alguma coisa em cima, quer dizer que ele vai pintar essa parte da geometria. Né? E aí a gente pode também fazer o inverso aqui. Né? Clica com o botão direito, escolhe aqui o que você quer descobrir, né, onde está sendo representado lá no 3D, no objeto 3D. Aqui, face. Aí a gente pode selecionar as faces. Ó. Se eu selecionar essa face aqui, legal, essa face aqui representa essa face aqui no 3D. Se eu selecionar essa daqui, vou procurar aqui, representa esse lado aqui. Tá? Então, como se o objeto tivesse, imagina que ele fosse uma dobradora de papel, né? Você tem o papel aberto assim e cada linha dessa você vai dobrando o papel, né, até chegar num quadrado. É mais ou menos isso, tá? A gente vai entendendo cada vez melhor para que serve a UV, tá? E por que chama, né? Por que chama UV, tá? É porque, olha só, deixa eu sair desse modo aqui, deixar vazio aqui. Você pode ver, ó, aqui esse aqui é o V-Texture Editor, né? Para você navegar aqui, tá, é a mesma coisa que navegar aqui no Maya, tá? Você segura o Alt, né? Com o botão do meio você move e com o botão direito você dá o zoom, né? Tá? É praticamente a mesma coisa, tá? Você só não vai ter o 3D porque a gente está no espaço 2D aqui, né? Você pode ver que aqui ele tem um sistema, ele representa um sistema de coordenadas, né? Um sistema de coordenadas 2D, que ele tem um eixo aqui, né? Um eixo na vertical e um eixo na horizontal, que poderia ser Y ou X. Mas como ele está falando de UV, né, ele está falando de UV, então ele está mostrando, nesse sistema aqui, ele representa U e V. Então, ó, nessa parte aqui, né, em vez de a gente ter, por exemplo, X e o Y, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o U e V, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui, só para identificar. Então aqui no caso, no sistema coordenadas bidimensional, né, 2D, a gente tem o X e o Y, tá? Isso aqui é como se fosse X e Y, então só que aqui na UV ele vai ser representado como U, né, e o Y aqui vai ser o V, tá? Então é por isso que chama UV, tá? Porque ele é o sistema de coordenada dos pontos para ser usado na textura, né? Não só em textura, né? Para identificar a representação aqui no espaço bidimensional, né? Representar o objeto tridimensional, tá? Então, o que acontece, né? Aqui no 3D? Você pode ver que nesse quadrado aqui, ele é um espaço que ele vai de 1 a 1, ou seja, ele vai do 0, aqui ó, você pode ver que tem os números, ó, 0, 0.1, 0.2, aí ele vai indo até chegar em 1, né? Ele vai até em 1 aqui e do 0 ele vai até o 1 aqui, tá? Você lembra lá no primeiro módulo que a gente fala de espaço
espaço lá cartesiano, né, que é o espaço bidimensional, que tem o x e o y. Aí a gente tem lá, a gente pode ter as casas, né, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então isso que acontece aqui, é um espaço bidimensional, né, aqui no 3D tem um espaço tridimensional. E aqui a gente também tem, ó, a gente pode andar as casas, andar tanto em U aqui, né, ou em X, né, e anda em V. Então o que o Maya faz? Ele pega toda essa geometria aqui, né, e com a UV ele consegue identificar, através desses pontos aqui, né, de 0 a 1, de 0 a 1, ele consegue identificar aonde que esse ponto, onde que cada ponto dessa UV aqui representa desse objeto aqui. Então, por exemplo, né, se a gente selecionar essa UV aqui, ó, clicar o botão direito aqui e selecionar o V, né? O V, ó. Selecionar essa UV, ele seleciona esse ponto aqui. Esse ponto aqui, aonde que ele está na nossa UV? Ele, né, aqui no 3D, né? Bom, esse ponto aqui, ele vai estar representado aqui em qual posição? Ele vai estar representado na posição U. Vamos ver a posição U dele aqui, ó. Então tem 0, 0.1, 0.2, né? Lógico que daqui do 0.2 até o 0.3 teria, né? 0.21, 0.22, tá? Só que ele não mostra aqui porque não tem necessidade, né? Aí vai indo aqui, ó. Entre o 0.3 e 0.4, ele teria como se fosse mais ou menos 0.37, né? Mais ou menos, tá? Em U aqui. Aí se a gente for subindo, a gente chegou nesse ponto aqui, ó, que é o 0.5. Tá? Então ele está localizado em... Qual que é a posição desse ponto aqui? Né? Lembra lá na aula que a gente entendeu sobre o conceito de ponto? Então, qual que seria a localização desse ponto? Né? Mais ou menos seria o quê? Né? Em x, né? Em u, seria 0.37 e y seria 0.5. Então o Maya vai falar, bom, então a textura que está localizada, o pedaço da textura que está localizado nesse 0.37, 0.5 aqui, adiciona aqui. Né? É lógico que não é só exatamente para os pontos, tá? Ele pode, por exemplo, se ele vai pegar o pedaço da textura onde não tem um ponto para a gente controlar aqui. Por exemplo, aqui também. Né? Toda essa linha aqui de uma ponta a outra, ó, tem esse ponto e esse ponto. Só que, como é uma reta, né? Lembra que uma reta é definida por infinitos pontos? Então, o Maya ele vai saber se daqui, ele vai saber, né, daqui é um valor, daqui é outro. Então ele sabe que aqui no meio qual que é o valor. Ele vai saber qual que é o valor aqui tanto no eixo V e no eixo U, tá? Ele fala aqui, ele vai achar aqui na geometria, né? Então se a gente está selecionando esses dois aqui, por exemplo, aqui no meio, seria aqui no meio, né? Ou aqui no meio desse polígono aqui, né? Ele tem a posição, não tem? O Maya vai saber fazer a posição aqui em U e V vai saber qual que é a posição que está aqui, né? Então ele vai chegar e vai falar assim, bom, esse cara aqui coloca um pedaço da textura, um pixel, né, da textura, na localização U, localização U aqui tanto e V tanto, tá? E assim vai para todos os pontos, né, para toda a textura, tá? Então é assim que funciona aqui a parte da UV, tá? Então, por que a gente, né? Então a gente precisa de uma UV um 3D. Justamente por isso, né? Se a gente tiver, por exemplo, essa textura aqui, como que o 3D, se a gente não tiver uma textura, né, como que o 3D vai entender, né? Como que ele sabe que essa textura quadrada aqui, 2D, uma textura de duas dimensões, Y e X, como que ele vai saber que tem que se comportar, né? De que forma que vai ter que se comportar, por exemplo, nesse objeto aqui, né? Nesse plano, como que ele vai ter que se comportar nesse cubo, como que ele vai ter que se comportar na esfera, e nesse cara aqui, né? E nesse cilindro. Né? Se você precisa jogar a textura lá, fala, mas e aí, né? Ele vai ter que deixar a textura, ele vai saber cada pedaço, cada parte cola aqui em cada face, né? Ele não sabe isso automaticamente, então você precisa dizer isso utilizando um sistema de UV. Tá? Então vamos aplicar essa textura aqui só para a gente ver o comportamento no objeto funcionando melhor. Olha só, a gente vai criar um material e uma textura, tá? Mas é bem rápido, só para a gente poder aplicar a textura, tá? Porque a gente depois vai ter um módulo falando só sobre shaders, textura, como que a gente aplica, como que a gente explora mais, tá? Então a gente não vai focar agora sobre shaders, né, materiais e textura. Vamos fechar esse cara aqui. Como é que a gente faz então para
criar, né, para aplicar uma textura no objeto. Primeiro a gente tem que criar um material e no material a gente aplica uma textura. Tá? E onde que ficam os materiais aqui no Maya? Bom, os materiais ficam aqui no Window. A gente vai vir aqui nessa abinha que é Rendering Editors. Aí a gente vem aqui em Hypershade. Esse Hypershade aqui, ele é onde fica armazenado, é onde que a gente cria nossos materiais, a gente trabalha com as texturas, né, e várias outras coisas que a gente vai entender também nos outros módulos. Tá? A gente usa muito ele para diversos tipos de coisa, mas ele é muito mais focado para shaders e texturas, tá? Não se preocupa com nada disso agora, tá? Que a gente vai entender depois. O que você tem que fazer agora? Você só vai vir aqui, ó, nesse surface aqui, né, que a gente vai criar um material de superfície para aplicar nos objetos. Então a gente vai clicar aqui ó, em Surface Shader. Beleza, ele vai criar um material. É um material, ele não recebe, ele é um material chapado, tá? Ele não recebe luz, nada, é apenas para representar a nossa textura aqui sem receber luz. Ele fica aceso, né? Sem ter sombreamento, nada. Então a gente vai dar um duplo clique nesse cara aqui e vai abrir o Attribute Editor desse cara. Então aqui no Hot Color, essa opção aqui, que é onde a gente vai inserir uma textura, tá? Você vê que ele pode mudar a cor aqui, né? E ele tem esse quadradinho aqui, quer dizer que ele deixa colocar uma textura. Então a gente clica nesse cara. Aí ele vai ter várias opções, né? Não se preocupa com isso agora, a gente vai detalhar, vai entender bem melhor sobre isso. E vem aqui, ó, File. O que é o File? É um arquivo, né? Então vou clicar aqui em File. Né? Aí agora ele abriu esse cara aqui, né? Você pode ver que aqui ele criou, eu vou puxar aqui um pouco pro lado. Ele criou um cara conectado nesse shader aqui, né? Quer dizer que é uma textura conectado no material. Então vou dar um duplo clique nesse cara. E aqui, ó, Image Name, ele vai ser onde que a gente vai... Ele está pedindo o nome da textura, então a gente precisa procurar a textura que a gente quer colocar nesse shader, né, nesse material. Então a gente vai clicar aqui, nessa pastinha. Aí dentro do seu projeto aí, vai ter as texturas, ó. Dentro dessa pastinha Source Images, que é onde ficam as texturas, tá? É recomendado sempre colocar as texturas dentro dessa pastinha aqui no Maya. Aí vai ter aqui a textura chamada UVs, tá? Só clicar nela, dar duplo clique e pronto, ó. Ele aplicou a textura nesse material aqui, nesse shader, né? Ok? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai vai adicionar esse material aqui nesses objetos, né? Então vamos selecionar todo mundo que a gente quer adicionar esse material com essa textura. E a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima desse shader aqui. Ele vai aparecer aqui um marquee menu, né? Algumas opções que a gente pode fazer. A gente vai clicar aqui, ó, Assign Material to Selection. Ou seja, adicionar o material à seleção. Então a gente vai soltar. E beleza, ele adicionou aqui, não está mostrando ainda, tá? A gente vai fechar o Hypershade, que a gente não vai usar ele mais agora. E aí, para a gente ver, né, lembra que a gente tem a opção, né, de ver os nossos objetos, apertando o 4, né, para ver um wireframe, o 5, que é em shade, né, que ele não mostra nada, apenas é o shader do objeto, mas como ele está com uma textura ele vai ficar preto. E o 6, né, olha lá, agora apertou o 6 e ele mostrou as texturas nos objetos. Vou clicar aqui no Channel Box, tá? E aí agora a gente consegue entender melhor, né, a representação, né? Vamos abrir lá de novo o VTexture Editor. Vou abrir aqui. Tá, ok. Aí a textura está aqui, né? Quando a gente aplica uma textura no Maya, a textura não fica bem definida por padrão, tá? Normalmente, ele está mostrando o resultado do shader aqui, tá? Uma forma que eu conheço para contornar isso é vindo aqui em cima, ó, Textures. Aí você vai escolher essa opção aqui embaixo. Você pode ver que esse texture representa qual que é a textura que você quer ver no seu VTexture Editor, tá? Ele está mostrando aqui, ó, Surface Shader, só o shader, não está vendo com a textura. Então ele faz um cálculo lá, fica meio ruim. A gente vai mudar para essa opção aqui de baixo, ó, que é o File 3. Não, quero ver a textura crua. Tá? Então você clica aqui, aí olha lá que interessante. Agora ele vai mostrar a textura bem mais definida, tá? Mas também não se preocupa que a gente vai estudar bem melhor sobre o VTexture Editor. Vamos
explorar os detalhes, as funções, comandos, tá? Esse módulo vai ser exclusivo só sobre UVs, ok? Então, olha lá, né? Então, a gente vê aqui que esse cara, como esse cara aqui, o formato dele é bem parecido, né? Um quadrado, é praticamente igual à textura, ele vai ficar bem direitinho, né? Então, se o Maya está aqui, ó, esse ponto de UV aqui, ó, vamos selecionar essa face aqui. Clica com o botão direito, face, clicar essa face do objeto. Olha aqui, ó, ele selecionou essa face aqui, né? A gente não está conseguindo enxergar direito porque ele está mostrando a textura 100%, tá? Se a gente clicar, deixa eu ver aqui, esse botão aqui, por exemplo, ó, Display Image On Off, ele vai escurecer um pouco, não, desculpa, esse cara aqui de baixo, ó. Esse cara desliga a textura e esse cara aqui, ele vai escurecer um pouco a textura de baixo para a gente poder enxergar melhor nossas UVs. Então você pode ver que ele selecionou esse quadrado aqui, né? Então quer dizer que cada ponto de UV aqui, né, cada UV, se eu clicar com o botão direito aqui, selecionar esse UV, então opa, pera aí, ó, esse 1 aqui, que está próximo desse ponto, ele tem que encaixar aqui, né? Internamente no Maya ele já entende, ele tem um monte de ponto de UV, tá? Porque ele interpola, você coloca, ele pega entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, existem vários outros pontos que caminham até aqui, só que a gente não precisa ter controle sobre eles, a gente só precisa desses pontos aqui, né, que é o que representa os pontos das faces, né? É o que representa aqui os vértices das faces. Então, o que o Maya vai fazer? Ele vai pegar cada pedaço da textura, cada pixel que representa aqui nesse pedaço de UV e vai jogar aqui no seu objeto 3D. Então, por exemplo, se esse ponto está aqui, esse ponto aqui que estaria próximo aqui, por exemplo, esse 1 aqui, esse 1 aqui vai estar próximo a esse ponto, né? Que é o que está acontecendo aqui. Ó, esse 1 aqui está próximo a esse ponto aqui, que é que está esse ponto aqui, né? Esse 2 aqui, ó, ele não está do lado do 1 aqui, ele também foi parar no lado do 1 aqui, né? Porque o Maya entende exatamente que é esse pedaço aqui de textura tem que colocar nessa parte aqui desse objeto, né? Aqui no centro, por exemplo, a gente tem aqui no centro, ó, então você pode ver que está exatamente igual, né? Então se esse ponto aqui representa o centro, então esse 1 aqui, o Maya vai entender que tem que colocar aqui. E esse 2 aqui vai ser aqui, esse 1 aqui embaixo, esse 8 aqui, e assim sucessivamente, tá? Para todo o seu modelo. Agora vamos ver esse cubo aqui, o que está acontecendo. Vamos ver aonde que representa essa face aqui no nosso UV. Bom, representa aqui, né? Olha só. Então, se essa face aqui está sendo representado aqui, né? E esse ponto aqui, vamos ver ele aqui no UV, esse ponto aqui, o Maya sabe então que esse cara aqui, esse 6 aqui, né, ele vai ficar nessa parte aqui do nosso modelo 3D. E esse 7 aqui, como está próximo a esse ponto aqui, ele vai ficar aqui, né, esse 6 aqui, 5 aqui, tá? E assim vale para as outras faces também, ó. Essa face aqui de cima, a mesma coisa, ó, 8, 1, 7, 8, 8, 1, 7, 8, porque ele representa essa face aqui do lado, tá? Então, por isso que a gente usa muito as UVs, né? Para identificar, poder pintar, colocar textura. Agora, olha essa esfera aqui, né? Se você vê a nossa textura, ela não tem que ser deformada, né? Se a gente olhar aqui, os números aqui, eles são, essas áreas aqui coloridas, elas são quadradas, né? Elas são bem quadradinhas. Agora, por que está acontecendo isso aqui nessa esfera? Porque olha só, nessa UV aqui, lembra que também no módulo 0 a gente entendeu que as UVs elas têm que representar as suas faces, elas têm que ser o mais próximo, ou seja, ela tem que ser igual às faces do objeto 3D, ou seja, as faces da UV têm que ser igual às faces do objeto 3D, tá? Lógico, tem casos que às vezes você, em vez de mexer na UV, você mexe na textura, tá? Mas na maioria dos casos, quanto mais próximo, melhor. Tá? Então, por que está acontecendo isso aqui? Olha só as faces aqui nesse objeto aqui. Ó. Vou selecionar uma face aqui. Selecione essa face. Né? Você pode ver que ela é um retângulo, essa face. Né? Mas aqui na UV, olha só,
na UV ela está quadrada. Então o que está acontecendo? Ele vai esticar a textura, né? Porque o polígono está esticado, né? Então ele vai entender que esse... Vamos pegar aqui no 3, vai, que vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Então se esse ponto aqui representa esse ponto aqui na minha face, e esse ponto aqui representa esse outro ponto aqui na face, né? Vou selecionar esses 4 aqui, vai ficar mais fácil, tá? Ó, ele agora está selecionando os 4 aqui e esses 4 aqui, que representam essa face. Então o que ele vai fazer? Bom, então esse ponto aqui, esse pedaço do 3 aqui, mais ou menos essa região, tem que estar próximo a esse ponto aqui. Então ele faz a mesma coisa aqui, tá? Então por isso que ele deforma, porque ele vai pegar e vai encaixar toda essa informação aqui que está nesse quadrado, vai encaixar no retângulo. E se fosse maior, né, se eu editar, por exemplo, esse retângulo aqui, ó, ele continua fazendo isso, né? Ele vai distorcer, porque toda essa informação aqui está sendo distribuída e esticada aqui, né? Desde para que ele pega aqui o início desse ponto até o final desse ponto, né? O início desse ponto até o final desse ponto, o início desse ponto até o final desse ponto, e vai distribuindo todo mundo até preencher 100% essa informação com essa informação aqui, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, para resolver isso, a gente vai aprender melhor sobre isso, tá? Mas a gente vai ter que editar o V, né? Ou a gente edita o V, ou a gente vai ter que esticar a textura. Tá? Mas o legal é sempre trabalhar com a UV. Então a gente pode deformar o V, né, a ponto de que a UV possa esticar também, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho, só para a gente entender. Nas UVs, a gente também tem a opção de mover, escalar, rotacionar as UVs, tá? Porque ela é um ponto, então a gente também pode mover esses pontos. Então, por exemplo, aqui no 3, né? Se a gente selecionar aqui, por exemplo, vou selecionar esse ponto aqui, ó, eu posso mover à vontade, né? Porque ele dá essa opção de a gente poder mexer na UV para a gente poder deixar o mais próximo do nosso modelo, das nossas faces, ou também a gente editar como a gente queira para chegar no resultado que a gente quer, tá? Deixa eu dar o Ctrl Z aqui, né? Então ele dá essa opção, ó, se você apertar a tecla W, né, ou selecionar aqui essa ferramenta aqui de mover, é a mesma coisa que mover os objetos aqui, tá? A tecla E que vai deixar rotacionar o V e a R que vai deixar a gente escalar a UV, né? Então, só que assim, a gente não vai escalar apenas uma face, né, aqui. A gente vai escalar toda a UV aqui, só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Só para a gente ver esses caras aqui ficando um pouco mais quadrado. Lógico, a gente teria que trabalhar essa UV aqui diferente para poder todo mundo ficar quadradinho. Mas olha só, eu vou esticar agora, eu vou esticando todo mundo de forma que todas as UVs vai ficando mais próximo dessas faces aqui, né? Ó, vou esticando, vou esticar mais ou menos aqui assim. Legal. Agora você fala, mas agora não está mais esticado aqui na horizontal, né? Está esticado na vertical. Tudo bem. Aí o que a gente faz? Escala aqui também, vai escalando, né? E a gente vai mexendo até chegar no resultado mais próximo que a textura aqui vai estar... Nessa textura está quadradinha aqui, a gente vai mexendo até ficar quadradinho aqui na esfera também. Tá? Então, a gente vai mexendo até... Olha lá, você pode ver agora, né, a textura agora tá bem próxima de estar certa, né, nessa região aqui. Por quê? Se a gente clicar na face, ó, agora, a gente vai ver que a face agora está certa, ó, ela está bem próximo à face aqui do 3D. Tá? É lógico que aqui na esfera vai dar um problema aqui em cima, por exemplo, né, porque as faces aqui elas não estão certas, né? A esfera ela deforma e essa textura ela não está preparada para o objeto esférico. A pessoa teria que pintar uma textura para o objeto esférico, tá? Mas já dá para entender a ideia, só para você entender que a sua textura vai ficar mais fiel no seu modelo 3D quando a sua UV estiver mais próxima do seu objeto 3D, beleza? Bom, aí aqui desse lado aqui, a gente consegue ver também que cada face dessa daqui representa, né, a textura que está nesse pedaço, por exemplo. Deixa eu clicar aqui. Pronto, mais fácil. Esse pedaço aqui da textura está sendo representado nessa face, né?
esse cara aqui, tá? E aí você coloca, depois você vai aprender como criar essas texturas, como criar as UVs, né? Como preparar elas, preparar elas direitinho, tá? Bom, esses aqui são alguns objetos simples, né? Uns objetos mais inorgânicos, tá? Mas vamos dar uma olhada num objeto mais orgânico, né? Esse cachorro aqui que eu modelei. Olha só, esse cachorro aqui ele tem uma textura, né? Que tá, você pode ver que ele tá. Deixa eu fechar esse cara aqui. Ele tá texturizado, né? Tem a textura aqui, tal como. Não é para depois aplicar pelo, tal, né? Mas tem uma textura já bem de cachorro, né? E como é que foi feito isso? Né? Tudo bem, eu modelei o cachorro, aí eu tive que abrir as UVs para depois exportar para o Photoshop, ir lá no Photoshop, aplicar as texturas, pintar, né? É um trabalho aí para poder deixar tudo certinho, tá? Agora vamos olhar as UVs desse cara aqui, né? Porque esse cara aqui é mais orgânico, né? Ele é um modelo mais orgânico, ele não tem, ele não é mais rígido assim, né? É um modelo mais, um objeto vivo. Então vamos lá no nosso UV Texture Editor de novo. Vou abrir aqui. E olha só. Olha como que está a UV desse objeto aqui. Né? Ele lembra muito, né, aqueles tapetes de vaca, né? Tapete de bicho que as pessoas têm, assim, algumas pessoas têm na sala de estar, tem aquele tapete sei lá, uma vaca, por exemplo, aberto. Né? Pensa na UV, principalmente em modelos orgânicos, como isso, tá? Como se fosse um tapete. Por quê? Porque depois fica bem mais fácil de pintar, né, o objeto, colocar as texturas, e fica mais fácil também de identificar que parte que é, né, que parte do objeto que é. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, você pode ver que ela está de uma forma que dá para, se você olhar assim, bom, o que será que parte que é, né? Bom, acho que é a parte aqui de cima do corpo do cachorro, né? Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem uma outra parte, né? Que olha essa região aqui, né? Do bingolinho aqui do cachorro. A gente consegue ver que tem essas faces aqui, e essas faces também representam aqui, né? Elas estão aqui. Então, fica bem fácil, né? De ir pintando a textura, de identificar as regiões do modelo, né? E ela não vai tendo algumas emendas que a gente vai entender melhor daqui a pouco, tá? O que são as emendas. Então você vai pintando aqui, ó, de um jeito bem mais fácil, tá? Então você pode ver aqui que isso aqui são as UVs desse modelo aqui, tá? Não existe uma regra, mas o legal é que sempre os modelos sempre tenham uma semelhança, né? Então você vai abrir de uma forma que seja fácil de pintar, fácil de entender, né? E depois você vai entendendo que quase que existe um padrão. A maioria das pessoas criam dessa forma aqui, né? Para modelos orgânicos, para animais, bichos e tal, né? E você vai vendo que é bem melhor abrir assim, tá? E você vai entender também algumas ferramentas de como que você pode abrir as UVs assim, dessa forma, tá? Então você vê, né, que aqui, por exemplo, tem a cabeça, né? Então se eu selecionar aqui, por exemplo, ó, olha só a região do olho aqui, né? Eu vou clicar aqui e vou selecionar as UVs, ó. Opa, eu sei que essa parte aqui representa esse olho aqui. Esse cara aqui representa outro olho, aqui o nariz. Então aí eu posso levar lá para o Photoshop e começar a aplicar texturas, né, nessa região aqui. Tá? Olha como é que, quer ver como é que tá essa textura? Deixa eu abrir aqui. Que aí não tem as UVs para atrapalhar a gente. Olha lá. Tá vendo? Como é que eu fiz essas texturas? Como é que foram feitas essas texturas aqui? Foi feito com foto, tá? Eu fui pegando algumas fotos, então, por exemplo, né, eu tenho essa UV aqui, eu abri a UV, exportei lá para o Photoshop, você já vai entender como é que faz isso, exportei lá para o Photoshop, aí eu peguei uma coleção de fotos, né, por exemplo, eu peguei uma coleção de fotos, você consegue achar no Google, consegue achar em banco de imagens, né, tem alguns sites especialistas em texturas, né, em sites de texturas, principalmente para 3D, referência. Então eu fui pegando algumas fotos em alta resolução. Então, por exemplo, tem esse cachorro aqui. Eu tenho uma biblioteca só desse cachorro. Ó. Tá vendo? Pegando vários pedaços do cachorro. Pô, quero essa parte aqui. Não, deixa eu ver um outro pedaço aqui.
Por exemplo, né, eu tenho essa aqui. Essa UV está aberta dessa forma aqui. Então, eu sei que essa parte aqui, mais ou menos do cachorro, ó, ele representa a lateral do cachorro, tá vendo? Essa parte aqui, né, toda representa, é como se ele estivesse aqui de lado. Ó. Se a gente limitar somente essa área aqui, ó, parece que o cachorro tá de aqui é o olho, ó, aqui o focinho, né, que ele tá de boca como se tivesse a boca aberta. Então o que eu fiz? Para começar com a cabeça aqui, né? Eu vim aqui na referência e vou procurar fotos, ó lá, que esteja mais próximo à lateral do cachorro, tá? Depois a gente vai ver na aula de textura, tá? Algumas técnicas de textura, mas é só para você entender, né? Como que as UVs, como que a importância, né, de uma UV posicionada estrategicamente para você depois texturizar. Então, por exemplo, vamos supor que esse lado aqui eu peguei um pedaço dessa cabeça do cachorro, né? Aí fui lá no Photoshop, colei lá, aí eu fui pintando, eu fui tirando algumas coisas aqui, né, até encaixar nessa região aqui, né? Se eu mostrar aqui, por exemplo, textura com mais definição, esconder, vamos ver se dá para esconder as UVs aqui. Ó, tá vendo? Ó? Fui colando aqui a textura até encaixar nesse pedaço aqui. Aí depois a 3D a gente consegue espelhar, né, para poder reaproveitar esse pedaço. Aí depois vai pintando, tá? Até encaixar esse cara aqui, vai encaixando direitinho e você vai texturizando, né? Aqui também, ó, a parte de baixo, eu fui lá, peguei foto que é a parte de baixo do cachorro, né? E fui aplicando, e é um trabalho bem técnico e artístico, tá? Você vai deixando lá, pintando, tirando algumas imperfeições, vai dando equilíbrio. E aí, olha só, o que é muito comum no processo de UVs, né, quando a gente cria UVs? Também tem que pensar muito na questão de UVs, né? As UVs, quando a gente vai criando, né, vai separando, por exemplo, eu separei em vários pedaços, né? Para poder ter mais definição, ficar mais fácil de montar, né? Porque você não vai conseguir abrir em uma única malha, por exemplo, e uma única UV dessa daqui, tá tudo conectado. Cabeça, pata, orelha, tudo. É meio ruim isso depois de você também se trabalhar, né? Só que também se tiver muitas UVs, também fica ruim, tá? O ideal é que você tenha um equilíbrio aí, né, de algumas partes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a cabeça, né? Aqui eu tenho o rabo, aqui a parte de baixo, aqui a parte de cima, né? Orelhas, tá? Eu não ia fazer, por exemplo, um OV para uma pata, um OV para outra, um OV para outra, tá? Acho que depende do caso, mas normalmente a gente não faz isso, ok? A gente cria o suficiente para a gente poder ficar bem, para poder colocar texturas de alta definição, né? No caso de vídeo, né? Em caso de game é uma outra história, né? Seria texturas não tão altas, as UVs estariam posicionadas de uma outra forma, tá? Mas no caso aqui de, como a gente tá pensando, focando mais na parte de animação, vídeo, né? E então, às vezes tem que estar posicionada pensando que você vai colocar texturas de alta resolução. Aí você consegue trabalhar muito melhor quando elas estão mais separadas assim, tá? Então, olha só, quando a gente separa os pedaços do nosso modelo, então, por exemplo, essa cabeça aqui, né? Toda essa cabeça aqui, por exemplo, ela está separada do corpo. Então, esse pedaço aqui, né? Aonde que está a ligação da cabeça com o corpo? Aqui, né? Se a gente selecionar uma Edge, por exemplo, clicar com o botão direito, aí vem aqui em Edge, aí a gente clica aqui, ó, nas emendas, aqui onde está cortado o objeto, né? Olha lá, aqui no nosso VTEX ele mostra aonde que representa, essa edge representa aqui, né? Tá representando aqui, tá? Se a gente dá um duplo clique aqui, ele vai selecionar todas as bordas, né? Mas não é isso que a gente quer. Isso é bom para a gente saber onde que estão as bordas do objeto, né? Dá um duplo clique aqui, ele mostra todas as bordas, tá? Então, o que isso quer dizer? Se essa borda aqui representa essa parte aqui, né? Que você pode ver que é como se fosse o pescoço aqui, né, do cachorro. Se a gente dá um zoom aqui, ó, ver ele mais ou menos de lado, ó. Então essa parte aqui que está fazendo com a ligação da cabeça do cachorro. Só que o que está acontecendo? Lá na textura, essas texturas aqui, né, elas não estão igual a essa textura aqui. Então o que vai acontecer? Tá? Eu já separei aqui uma etapa, algumas etapas
antes de eu finalizar a textura do cachorro, já tinha uma textura que estava com as emendas visíveis, tá? Então vou mostrar aqui. Olha lá. Esse aqui é algumas etapas antes de eu finalizar o cachorro. Você pode ver, né, que além da textura estar meio desequilibrada, né, a tonalidade dela, mas você pode ver que aqui tem uns cortes, ó. Você pode ver que tem uns cortes, né? Por quê? Porque as UVs estão separadas, né? Essa orelha aqui, por exemplo, né? Se eu selecionar aqui, vou selecionar as faces dela aqui, por exemplo. Ó, você pode ver que elas aqui, ó, selecionar essas UVs, né? Elas estão separadas nas UVs aqui da cabeça. Então o que isso vai acontecer? Que a borda aqui, né? Essa borda aqui, as texturas que estão próximas a essa borda aqui, né? Ela não é a mesma textura que está nessa parte aqui. Então o que vai acontecer? Vai dar esse problema aqui. É uma emenda, tá? Isso chama emenda de UVs, né? Você pode ver que todo o cachorro aqui vai ter uma emenda que é onde foi cortado, né? Porque eu fui selecionando as faces aqui, né? Foi colocando algumas projeções de UV para poder, que você vai entender ainda nesse modo, para poder criar uma UV separada aqui, né? Então tem uma UV só dessa parte aqui de baixo, e aí a conexão aqui vai ficar visível. Você pode ver que fica bem esquisito, né? E aí existem várias técnicas, tá? Para você fazer isso. Você pode ir lá no Photoshop, aí lá no Photoshop, deixa eu só mostrar aqui a textura. Aí lá no Photoshop, o que você vai fazer? Você vai pegar onde estão as emendas, você pode copiar alguns pedaços da textura. Então, por exemplo, na orelha aqui, vai. Vamos aqui na orelha. A gente pode pegar aqui nas bordas dessa orelha aqui, a gente pode pegar a ferramenta de clonagem, pegar alguns pedaços dessa textura e ir colando aqui na borda, para poder fazer uma emenda melhor, né? É lógico, é um processo bem chatinho, bem complicado, tá? Só que hoje em dia existem softwares assim que agiliza bastante o processo, tá? Não precisa se preocupar com esses softwares agora, mais pra frente você vai sentir mais necessidade e você vai descobrir sobre eles. Mas tem os softwares, por exemplo, como o ZBrush, o Mudbox, o Mari, né? Esses softwares, eles têm a ferramenta de você poder pintar diretamente no objeto 3D. O que isso quer dizer? Você pode pintar aqui, né? Você não precisa exportar para o Photoshop e pintar lá. Você pode pintar aqui direto, então você pega as texturas, vai projetando aqui, vai pintando aqui diretamente, olhando no objeto 3D. Né? Ou você soma os dois, que é o que eu gosto de fazer. Eu exporto para o Photoshop, aplico as texturas lá, depois eu mando para um software, por exemplo, como o Mudbox, para poder tirar essas emendas. Né? Aí nessas emendas, o que eu vou fazer? Eu venho aqui onde está esse corte, eu vou lá no software de pintura 3D e vou pintando aqui em cima e vai tirando essas emendas. Eu vou pintando, pintando, pintando. Né? Além de ir lá no Photoshop também, né, antes de eu passar para o software 3D, eu equalizar a textura. Né? Então, por exemplo, você pode ver que esse pedaço da textura aqui está mais verdeado, né? Esse aqui está mais preto, eu equalizo. Né? Aí a gente veio lá no módulo de textura, como que a gente faz isso. Mas aí no software 3D a gente vai tirando as emendas, tá? Mas não se preocupa com isso agora, tá? A gente vai ver lá no módulo de textura também, como é que a gente tira as emendas. Também não se preocupa com o negócio de software de 3D, de pintura 3D agora também não, tá? Depois você vai pegando as manhas disso. Mas é só para você entender que isso é comum, tá? As emendas vão acontecer e aí depois você vai saber como que você pode, algumas manhas, mesmo no Photoshop mesmo, você tirar essas emendas, tá? E deixar o modelo, né, sem as emendas, ó. Deixar ele equilibrado, direitinho, para ficar sem as emendas, tá? Aí olha só, eu também trouxe uma cabeça aqui bem simples, tá? Eu não modelei essa cabeça, peguei na internet, só pra gente ver o V da cabeça, né? Então você pode ver que essa UV aqui, né, é como se fosse também, se fosse fazer um tapete de uma cabeça, vai. É como se ela tivesse aberto daqui para trás, para frente, assim, né, esticado, né? Cortado aqui atrás da cabeça, né? E aqui em cima. E aí esticado, aberto, esticado essa cara, porque aí depois aí a gente pode pintar e pintar a textura, colocar, pegar fotos, aplicar e aí texturizar essa cabeça aqui, tá? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso rapidamente. Como é que a gente... o que acontece quando a gente pinta na textura aqui, né? Na UV. Bom,
Eu separei aqui dois objetos, tá, para a gente ver isso daqui rapidamente. O primeiro deles aqui eu vou exportar essa informação aqui das UVs lá para o Photoshop. E aí no Photoshop a gente vai pintar e trazer de volta aqui só para a gente ver como é que fica. Então vamos supor que essa face aqui, essa primeira face aqui, que está de frente, eu vou querer que, sei lá, tenha uma letra A aqui, né? E aqui no topo seja a letra B, tá? Então aqui é A e B. Então beleza, o que a gente vai fazer? Aqui no UV Texture Editor, ele vai ter a opção aqui, por exemplo, Polygons. Aí a gente vem aqui em UV Snapshot. O que é esse UV Snapshot? Ele vai tirar uma captura dessa UV aqui. E aí vai gerar uma imagem. Aí a gente pode pegar essa imagem, mandar para o Photoshop, usar de referência e aí começa a pintar, tá? Então a gente vem aqui em UV Snapshot, clica aqui, ele vai abrir essa opção aqui. Tá? Não se preocupa com os detalhes agora. Ele vai pedir aqui o tamanho, né? É a resolução da imagem em pixels, tá? Depois a gente vai entender melhor também. Mas vamos lá, coloca por exemplo 2048 por 2048. Aqui ele vai pedir aonde que você vai exportar essa textura. Normalmente ele vai exportar nesse caminho aqui mesmo, tá? Você vai estar no seu projeto do Maya, na pastinha chamada Images. Aí você vai clicar como nome aqui, ó, cabeças UVs, tá? Tanto faz. E só um detalhe antes, tá? Aqui embaixo, ó, Image Format, ele vai perguntar qual que é o formato que você quer exportar para o Photoshop, tá? Vamos exportar aqui, por exemplo, vai ser um JPEG, tá? Bem simples. Aí vem aqui em Browse, aí eu vou colocar cabeça, underline, UVs. Beleza, a gente vai salvar. Desculpa, né? Isso aqui não é a cabeça, isso aqui é o cubo. Cubo, underline, UVs. Beleza. E vai dar um OK. Olha, ele deu aqui embaixo, né? Reportou que ele exportou. Aqui a gente vai fazer, vai lá no Photoshop, tá? Se você ainda não tem o Photoshop instalado, se você não sabe mexer com o Photoshop, não se preocupa, tá? Aqui debaixo desse vídeo tem um link falando como é que você instala o Photoshop e o After Effects, né? Como é que você baixa. E tudo que eu for fazendo depois lá na aula de textura, eu vou explicando cada etapa de Photoshop, como é que faz, tá? A gente não vai fazer nada complexo, tá? Vou mostrando passo a passo como é que você faz, tá? Então, por exemplo, você tem o Photoshop aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no File, a gente vai dar um Open para poder abrir aquela textura que a gente exportou. Aí a gente vai navegar até o caminho, né, as pastas lá vai navegando, né, que está no projeto do Maya, Images, aí tem aqui, ó, Cubo UVs. Beleza, Cubo UVs eu vou abrir. Ok, olha só que interessante agora. Eu tenho aquelas UVs aqui, e aí o que a gente pode fazer, né? Lembra que a gente queria, por exemplo, ter um A e um B naquela parte lá do... Aqui, ó, a gente queria aqui nessa parte com o A e o B. Então, como eu sei que essa UV aqui representa a face frontal e essa aqui representa a face do topo, então o que a gente pode fazer, né? Desse lado aqui no Photoshop a gente vai ter as camadas, né? Que a gente pode ir pintando, colocando imagens, tudo por camadas, e para que elas não fiquem grudadas, né? Que a gente possa mexer cada uma independente delas. Então a gente tem uma camada aqui padrão, que vai ser esse cara aqui. Eu vou clicar aqui, eu vou criar uma nova camada, né? Aí eu vou criar uma nova camada aqui. Aí eu vou vir aqui nesse cara aqui, vai ser o pincel, tá? O Brush Tool. Vou clicar aqui, o pincel, né? Ele deixa eu pintar na minha textura. Tá? Eu vou dar o Ctrl Z. Aí escolhe uma cor aqui, tá? Eu vou deixar branco mesmo. Tá? Aqui embaixo você pode escolher a cor. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou desenhar aqui um A. Um A. E de uma outra cor aqui, sei lá, um vermelho, por exemplo. Eu vou escrever um B. Um B. Ok. Beleza. Mas olha só. No fundo aqui, ele ainda está esse preto aqui com a UV, né? Eu não quero isso daqui, tá? O que a gente vai fazer? Embaixo dessa camada aqui, eu vou colocar uma camada branca, tá? Então eu vou selecionar esse cara aqui e vou clicar um layer, porque ele vai criar uma camada, tá? Esse layer aqui é uma camada. Eu vou criar um layer em cima desse cara aqui. Ele vai estar embaixo desses caras aqui, ó. Se você clicar nesse olhinho aqui, ele esconde e desesconde, né? Esconde, esconde e desesconde o objeto, tá? Esconde e mostra a camada que você acabou de pintar. E aqui embaixo a gente vai pintar de branco, tá? Então a gente vem... vamos achar aqui o baldinho, ó.
ele vai ter, aqui ó, no Photoshop ele tem esse baldinho aqui, né? Que é para você preencher a camada. Se ele não estiver mostrando aqui, você clica com o botão esquerdo do mouse normalmente e vai aparecer essas duas opções aqui. Aí você escolhe aqui esse Paint Bucket Tool, tá? Aí a gente vai escolher aqui uma cor, vamos colocar branco. E a gente vai clicar no layer aqui, nessa camada, tá? E eu acho que branco não vai dar, né? Porque a cor aqui desse aqui vai ser branco também. Então vamos colocar, por exemplo, um amarelo. Vem aqui, um amarelo e clica. Beleza. O branco vai ficar meio escondido, mas tudo bem. Tá, beleza, né? Deixar assim a textura, não tá aparecendo o V. É que a gente vai fazer agora, a gente vai vir aqui em um File, Save As, que a gente agora vai salvar essa textura para trazer lá para o Photoshop. Então vem aqui no Source Images do Maya e vamos salvar um JPEG aqui, ou o formato que você queira. Vou chamar, por exemplo, de cubo color, né? Color que é de cor. Salvar, colocar uma resolução, uma compressão máxima aqui, tá? Ele pergunta qual que é a compressão, né? Se você colocar que o arquivo seja menor, é small file, vai ficar bem comprimido, vai ficar bem ruim a qualidade da imagem. Se você colocar large file, a qualidade vai ficar bem melhor, só que o arquivo vai ficar maior. Tudo bem, não tem problema agora. Ok. Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para aplicar as texturas nesses objetos aqui, né? Tá? Então vamos lá rapidinho. Aqui um Window, Render Editors, Hypershade. Vou criar aqui, vou clicar Surface Shader. Vou dar um duplo clique. Venho nesse cara aqui. Vou falar que eu quero um arquivo. Beleza. Aí eu vou vir aqui. Aí eu venho, cadê? Cubo Color. Cubo Color, dou um duplo clique. Ok. Ele criou aqui, né? O shader está com a textura, tá? Você pode ver que às vezes o Maya esconde, tá? Ele não vai mostrar aqui a textura para você, porque ele tenta economizar a memória. Aí o que você pode fazer? Clica com o botão direito e segura, tá? No mouse. Aí você vai vir aqui, ó, ele vai abrir um monte de opção, né? Você vai clicar aqui, ó, Refresh Swatch, tá? Swatch é o nome desses quadradinhos, tá? Então ele vai dar um atualizar nesses caras e o que ele vai fazer, ó? Pronto, ele recarregou todo mundo de novo. Aí eu vou clicar no cubo aqui e clicar com o botão direito do mouse segurar, Assign Material to Selection. Beleza, olha lá o que aconteceu. Né? Agora ele está respeitando, né, exatamente aquilo que a gente fez lá no Photoshop e o que a gente queria de fato fazer aqui no Maya, né? Queria colocar um A aqui e um B aqui em cima. Beleza? Então, com a cabeça aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Venho aqui, Polygons, vou ver Snapshot. Eu vou dar um browse aqui, vou chamar de cabeça UVs. Ok, JPEG, ok. Agora lá no Photoshop, eu vou fechar esse cara aqui, ó. Você pode ver que ele tem essa área aqui de trabalho está aberta aqui, né? A gente pode clicar aqui e arrastar, ó. Tá? Ou a gente pode fechar ela. Eu vou fechar ela porque eu não quero mais. Então venho aqui em File agora, Open. Vou lá em Images, né? Que é onde exportou as UVs. Cabeças UVs, cadê? Cabeças UVs. Ok, elas estão aqui. Ok. Aí o que a gente pode fazer, né? Eu vou dar um zoom aqui. Né? Aqui nas ferramentas aqui a gente tem uma lupinha, ó, tá vendo? Tá? Depois a gente entende alguns atalhos para isso daqui, mas tem uma lupinha. Essa lupinha deixa você dar aqui, ó, mais e menos. Então eu vou dar um zoom. Você pode ver que está aqui embaixo, ó, 50%. Ele está mostrando apenas 50% do tamanho original da imagem. Se a gente for dando zoom, a gente vai chegar no 100%. Ó. Isso aqui é 100%. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma camada aqui. Eu vou colocar uma cor aqui de... sei lá, uma cor mais ou menos uma cor de pele. Só para a gente preencher, né? Eu criei uma camada aqui para a gente preencher como se fosse a pele, tá? Beleza, eu vou pintar. Eu vou esconder ela agora por enquanto, tá? Depois a gente vai entender os truques, tá? Como fazer isso melhor, como colocar essa informação aqui de uma forma que a gente não precisa ficar escondendo, tá?
Vou fazer só para a gente agilizar aqui e depois a gente, no módulo de textura, a gente focar nas texturas, tá? Então eu vou pintar aqui, por exemplo, vou pintar a parte vermelha aqui, vai. Olha lá, se a gente pintar agora essa parte aqui do olho, a gente vai estar pintando o olho lá no 3D. A gente tem informação aqui com a UV, né? A gente tem informação do que a gente realmente quer pintar. Então aqui está a boca, ó. É só para a gente entender, tá? Lógico que depois de texturizar, legal, a gente traz umas fotos, vai pintando, né? Tudo com calma. Beleza, eu vou ligar agora esse layer aqui como se fosse a pele. Vou ver aqui em File, Save As. Aí eu venho aqui e vou escolher um JPEG também. Vou lá na minha pastinha lá de Source Images, né, que é onde ficam as texturas no Maya. E vou chamar de cabeça Color também, tá? Vou salvar aqui do jeito que tá. Beleza. Vou minimizar esse cara aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou vir aqui um Window, Hypershade. Aí eu vou criar aqui, vem aqui no Surface. Vou criar um Surface Shader. Ele criou aqui. Vou dar um duplo clique. Vou abrir aqui, File. Vou lá buscar a textura. Cadê? Cabeça Color. Cabeça Color. Ok, ele tá aqui, ó. Esse cara aqui, né? Se eu dar um refresh swatch aqui. Ok, esse cara tá aqui. Vou selecionar a cabeça. Clicar com o botão direito. Assign Material to Selection. Olha lá. Beleza, né? Então ele pintou lá, como a gente pintou, né? Nas UVs. A gente usa as UVs para referência, né? Então é assim que a gente usa isso, a importância das UVs, a gente tem uma boa UV, né? Então, porque se as UVs estiverem muito bagunçadas, quando a gente chegar no Photoshop aqui, por exemplo, e a gente não conseguir entender o que cada coisa significa, acaba ficando esquisito, fica ruim, né, de pintar, né? E no 3D também tem algumas coisas que utilizam UV, tá? Como, por exemplo, tem o sistema de pelo do próprio Maya, ele depende das UVs para espalhar o pelo, tá? Então uma UV bem cuidadinha, ela ajuda muito o processo de textura e alguns outros processos, tá? Mas também tem hora que uma UV básica ali rapidinho para aplicar a textura já funciona show de bola. Beleza? A gente vai vendo ao longo do curso aí algumas técnicas de UVs e depois texturizar, né? Ver as UVs funcionando de fato. Beleza? Então essa foi a aula aí, né? Para você entender agora melhor. Nessa aula foi mais intensa, assim, foi maior, mas é super importante. Eu tentei passar o máximo do conceito aqui para você entender para que serve de fato as UVs, né? Por que elas são importantes, tá? Então eu te espero aí na próxima aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pergunte, ok? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Falou, até mais!